40. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Você prestou atenção que até aqui Davi não pediu nada? Isso é um ensino para a gente, querido. Davi não pediu nada. A partir do versículo 11, ele muda o foco dele. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guarde. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que impedem a visão. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração desfalece. Apraza-te, Senhor, em me livrar, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Exultem em ti e se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que essa palavra venha produzir movimento de Deus, movimento do Espírito Santo, resultados na vida de cada um de nós. Trabalha com a nossa fé, Pai, e que a nossa fé veja coisas acontecerem para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós hoje vivemos num mundo tão acelerado, com tantas facilidades para nós fazermos tudo o mais rápido possível, sem demora nenhuma, no menor tempo possível. Hoje tudo é feito para facilitar a nossa vida. Não é? As coisas hoje você pode resolver sabendo rapidamente. Coisas que antigamente a gente levava muito tempo para resolver, hoje se resolve apenas com o celular na sua mão. Não é verdade, querido? E as coisas têm ficado tão fáceis para nós, fáceis no sentido de resolve isso, faz aquilo, entra nisso, entra naquilo, que a gente tem desaprendido, querido, de esperar. Você já reparou que as pessoas hoje não têm mais paciência de esperar? Presta atenção, você que vai ao mercado, a pessoa entra no mercado, quando ela vê a fila do caixa, ela já desiste. Ela entra na farmácia, quando ela vê a fila
do preferencial. E preferencial só tem velho. E velho toma muito remédio. Demora mais. E às vezes você vê uma pessoa, não vou nessa fila não, eu vou para outra mesmo, que a outra vai mais rápido. Então hoje, querido, as pessoas estão muito impacientes. Para nós que dirigimos, queridos, a gente vê como é que as pessoas hoje estão dando mole na rua. Não tem paciência de ir lá no sinal atravessar. Atravessam no meio da rua, no meio dos carros. E pessoas de idade, queridos. Pessoas de idade, não é? Então, as pessoas hoje estão sem paciência. Estão afobadas, né? Ela não se conforma de ter que esperar. Aonde ela vai? Se tem fila, ela desiste. E aqui, queridos, eu estou falando isso porque aqui, nesse Salmo 40, Davi tinha tido um grande livramento do Senhor. Foi uma grande vitória que Deus deu a ele. Eu tentei descobrir qual era essa vitória, por mais que eu catei nas minhas Bíblias, eu não consegui precisar exatamente o que foi, porque eu gosto sempre de saber o contexto daquilo. Mas foi um grande livramento que Deus deu para ele, mas que foi precedido por um longo período de espera paciente. Foi precedido de muita demora, querido. Foi precedido de uma longa espera, querido. Tem livramento que chega, querido, mas ele demora. Mas, né, você precisa entender o que Deus está fazendo. Quando Ele fica em silêncio, é porque amém? Silêncio, querido, isso aqui é tempo que você fica esperando, está orando, está clamando, está pedindo, e está esperando, tenho certeza que tem gente aqui esperando alguma coisa, já há um longo tempo, é uma demora, você às vezes até se questiona, se isso mesmo que eu estou pedindo a Deus, será que isso vai acontecer como eu estou pensando, como eu estou pedindo, como eu estou querendo? Então eu chamei a sua atenção que Davi começa o Salmo, e aqui é uma lição para nós, querido, para nós que oramos. Quem é que ora? Ele começa o Salmo reconhecendo tudo que Deus já tinha feito na vida dele. Ele começou o Salmo se lembrando de todas as coisas que Deus já tinha dado livramento a ele. Ele entra na presença de Deus com ações de graças. Ele entra na presença de Deus com gratidão. Ele entra na presença de Deus reconhecendo que Deus já tinha feito muita coisa na vida dele. Amém, queridos? Ele não entra já pedindo, ele não entra já metendo o pé na porta, ele não entra já abrindo a geladeira. Não, ele entra agradecendo. Esses dias encontrei uma pessoa na rua e a pessoa falou: Pastor Roberto, eu sempre lembro uma coisa que o senhor me falou. Eu digo: o que é que eu falei? Porque às vezes eu nem sei o que eu falei. E às vezes, o que é que eu falei? Ele disse assim: o senhor sempre falou, antes de chamar a atenção de alguém, primeiro elogio. Eu digo: é isso, eu acho que eu já falei mesmo. Eu me lembro disso. Então, Davi aqui, querido, dá uma aula para a gente. Como entrar na presença de Deus? Não é gritando, não é suplicando, não é já impedindo, não é determinando, dando ordens para Deus. A gente entra na presença de Deus agradecendo, dando graças a Deus, reconhecendo tudo que Deus já fez na nossa vida. Deus tinha tirado ele, queridos, de uma situação de desespero, de uma situação, diz ele, que ele gritou por socorro. Alguém aqui já teve a experiência de gritar por socorro? Sim. Poucos, né? Poucos aqui. A experiência de gritar, ele gritou por socorro, porque ele se viu num poço,
ele se viu, eu gostei dessa versão que a gente leu, né? De um atoleiro de lama, de um pântano, né? Ele não via como sair, queridos. Quem já viajou aí para o estado do Rio, já foi para algum lugar e já entrou num atoleiro de lama com o seu carro, é uma coisa desesperadora, porque o carro vai para lá, o carro vai para cá. Você não sai daquilo ali se não tiver uma ajuda de fora. Às vezes você gasta lá o pneu do teu carro, mas não sai, a não ser que venha uma ajuda de fora e te dá uma ajuda, a não ser que Deus te ajude. E ele fala aqui que ele se viu no meio de uma situação que ele não via como sair se não tivesse uma ajuda externa. Porque ele se via num atoleiro de lama. Às vezes, querido, a gente também se vê assim. Num atoleiro de situações em que você fala para você mesmo, eu não sei como é que eu vou sair dessa. Eu não estou vendo um jeito de resolver isso. A não ser que Deus me ajude. A não ser que o milagre aconteça. Vocês estão aí, minha gente? E ele diz, querido, que Deus livrou ele e colocou os pés dele sobre a rocha e pôs nos seus lábios. Veja só que esse homem, mesmo num momento difícil, ele tinha um novo cântico nos seus lábios. Ele estava louvando a Deus, estava glorificando a Deus. Não é o que ele estava vivendo, não roubou a criatividade dele, não roubou o louvor dele, não roubou a adoração dele. E hoje, queridos, Deus faz a mesma coisa. Ele nos tira, como nos tirou a muitos de nós, de um tremedal de lama de pecado, e nos tirou e nos colocou na rocha que é Jesus, aonde a gente vive uma nova vida, onde a gente tem uma nova possibilidade, aonde a gente vive em novidade de vida e onde a gente até canta. Amém, querido? E tudo isso que foi tão difícil para Davi, que foi tão custoso, foi tão negativo, fez Davi aprender várias coisas, primeiro a respeito dele próprio. Às vezes Deus permite que a gente passe por umas situações para a gente se conhecer mais, para você ver na sua vida coisa que você não via. Às vezes Deus permite certas provações para você conhecer mais de Deus. Talvez Deus às vezes permite que a gente passe essas coisas para saber como lidar com os atoleiros da vida. A vida tem atoleiros. Você fica patinando, parece que não está indo para lugar nenhum. Parece que você não sai do lugar. Alguém aqui já se sentiu assim? Sim. E aí ele aprendeu várias coisas. E uma das que ele aprendeu, principais, é que ele aprendeu a esperar com paciência pelo Senhor. Faz essa pergunta, meu irmão, você já aprendeu isso? Já aprendeu a esperar com paciência? A esperar com paciência. Amém, queridos? Ele aprendeu a esperar com paciência. Porque, queridos, quando a gente se vê numa situação em que você não sabe como sair, não sabe, quem tem aqui, só a título, tem uma situação na minha vida hoje que eu não sei como resolver. Tem, isso aí. Não é só você, várias pessoas hoje. Estamos vivendo situações que a gente não sabe como resolver. Às vezes dentro de casa, na família, na vida pessoal, na vida financeira, profissional, tantas coisas. Situações que você, eu não sei como eu vou resolver isso. E quando a gente vive uma situação assim, queridos, nós temos 3 caminhos. Primeiro é reclamar, praguejar, blasfemar, amaldiçoar. Porque eu não sei como resolver, então eu digo, maldito não sei o quê. Aqui ninguém faz isso, né? Às vezes, uma segunda opção que a gente tem é aprender alguma coisa. O que é que você aprendeu?
O que você aprendeu? Eu falei aqui para vocês que outro dia eu fiz uma pergunta para os nossos diáconos, o que eles aprenderam de bom, de positivo, durante a pandemia. E eles expressaram várias coisas em que eles aprenderam durante a pandemia. Amém, queridos? Amém. Mas tem uma terceira situação, queridos, que a gente às vezes nem sempre leva em consideração. É contar com a presença e o amor de Deus incondicional. Amém, queridos? Então, às vezes, a gente tem que contar com a presença de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Vem aqui na minha memória, logo após que meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva, e minha mãe ficou muito abatida, e a gente mudou de casa, porque a casa do meu pai a gente vendeu, e fomos morar num apartamento, num outro lugar, e nós morávamos num apartamento, que eram 3 apartamentos no andar, e eram 3 viúvas que moravam. Era minha mãe, mais outra viúva, e uma dessas viúvas convidou a minha mãe para participar de um retiro de viúvas. Já viu isso, minha gente? Interessante, eu nunca vi isso, né? Um retiro de viúvas lá na igreja dela, convidou minha mãe. E eu disse, vai mãe, vai. E ela foi, queridos, elas foram, alguém levou, só que no final eu tive que buscar. E eu quando cheguei lá, para pegar minha mãe, o tempo estava feio, o tempo estava esquisito. Eu não sei nem precisar onde é que era, minha gente. Mas eu me lembro que eu subi o Alto da Boa Vista, entrei lá para o Jacarepaguá, né? Antigamente a gente não tinha essas vias todas que tem hoje aí. Eu estou falando de uma coisa há 40 anos atrás, você nem tinha nascido. E aí eu peguei minha mãe, mas sabe que velha, é muito, né? Aí minha mãe, Beto, você pode levar 3 amigas que estão lá. Queridos, eu estava num Fusca. Tem gente aqui que não sabe o que é isso, né? Eu estava num Fusca. E aí não bastava vir minha mãe, ainda veio mais 3 senhoras. E elas vieram, né? E aí, eu me lembro, estou lembrando disso, querido, porque elas estavam muito alegres, elas estavam muito contentes. Todas elas eram viúvas, tinham perdido o marido. A minha mãe recentemente tinha perdido o meu pai. Então, elas estavam muito contentes, muito alegres, muito conversando, e a gente entrou no carro, querido. E eu só vejo o tempo fechar. O tempo fechar. De repente, querido, em plenas 5 horas da tarde, ficou noite. E eu me perdi completamente. Maria José sabe que isso é fácil. Eu, às vezes, vou no Meia e me perco no Meia, aonde eu vivi 35 anos. Não é, queridos? Então, eu me perdi completamente. E a chuva caindo, eu fui obrigado a parar. E aí, como as velhas estavam cheias de gás, eu disse, leva os olhos para os montes, de lá que virá o socorro. E elas começaram a orar, clamar, e aquilo ali se acalmou, e a gente conseguiu, não sei como, achar o caminho, achar a saída, botar uma velha, cada uma na sua casa. Mas o que eu queria chamar a sua atenção, querido, que a vida é muito assim. Você está num momento de total alegria, total satisfação, tudo dando certo, de repente, uma tempestade se forma e você se vê numa angústia, numa aflição e tendo que buscar uma saída. Então, queridos, tem uma coisa que a gente não pode esquecer: quando vem um atoleiro, quando vem um poço, quando vem um buraco, quando vem uma situação que eu não sei como resolver, tem algo com que eu posso contar sempre. Com o amor e a presença de Deus na nossa vida.
Amém? Deus não nos abandona, Jesus não nos abandona, Ele está sempre presente, aonde eu estou, Ele está comigo, e Ele está ali pronto para me ouvir, Ele está pronto para estender a sua mão, está pronto para fazer alguma coisa naquela situação. Ele é um Deus que ouve as nossas orações. Amém, queridos? Eu fiz questão de chamar a sua atenção, nos 10 primeiros versículos, Davi reconhece e agradece por tudo que Deus já tinha feito na vida dele. Será que você pode por um minuto é muito, né? Será que por 30 segundos você pode reconhecer o que Deus já fez por você? Reconhecer, né? Porque a gente sabe reclamar muito, mas a gente não sabe agradecer, reconhecer por tudo que Ele já fez na nossa vida. Querido, tem gente aqui hoje que não era mais para estar aqui, já era para ter subido, espero subido, não é? Amém? Mas Deus deu um livramento, né? Deus deu um socorro, Deus deu uma outra oportunidade. Amém? Então, queridos, lembre-se disso, querido. Quando você for falar com Deus, orar a Deus, não entra metendo o pé na porta, não. Entra se lembrando de tudo que Deus já fez na sua vida. Lembra de tudo que Deus já fez na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua vida financeira, na vida profissional, na tua saúde. Quanta gente já esteve aqui desenganada e hoje está aqui vivo, louvando, adorando a Deus, bendizendo a Deus. Não se esquece do que Deus já fez na sua vida. Amém? Não se esquece tudo que Deus já fez. Quanto livramento Ele já nos deu, querido. Quantas coisas Ele já operou. Quantos dias difíceis que nós conseguimos superar. Amém, queridos? Só que Davi agora, como a gente, queridos, ele se via outra vez necessitado. Eu não sei se você já notou, mas tem coisa que na vida da gente sempre se repete. Parece que são cíclicas. Ali no estacionamento tem assim, tudo passa. E eu digo, aleluia, graças a Deus que tudo passa. Amém, querido? Mas tem coisa que se repete. Assim como a natureza, queridos, essa semana nós vamos entrar numa nova estação. Qual é a estação? Primavera. Isso se repete. O verão se repete, o inverno se repete. Na natureza tem coisas que se repetem. As folhas caem, depois elas florescem. A vida da gente é igual, minha gente. A gente também passa por ciclos que são mais fáceis e ciclos que são mais difíceis. Anos que são mais fáceis e anos que são mais difíceis. Amém, queridos? E Davi agora, querido, isso estava acontecendo na vida dele, ele se via novamente dependendo da ajuda de Deus. Ele se via novamente dependendo de um livramento de Deus. E ele diz, são incontáveis os males que me cercam. Quem aqui, queridos, tem mais de um problema? São incontáveis. Ele diz que ele não consegue contar tanto problema que ele tinha. Amém? E ele diz uma coisa aqui, né? As minhas iniquidades me alcançaram. O que está escondido aqui atrás, queridos? As minhas iniquidades me alcançaram. O que está escondido aqui? Ele se sentia o quê? As minhas iniquidades, os meus pecados, os meus erros, as minhas decisões erradas me alcançaram. Culpa. Ele se sentia culpado, queridos, porque a gente, se olhar para a nossa vida, a gente também se sente culpado. Puxa, isso podia não ter acontecido. Que escolha errada que eu fiz.
Que decisão errada. Então, Davi aqui ele fala esse versículo, né? As minhas iniquidades me alcançaram. Parece que chegou à conta de tudo que ele tinha feito ou que ele não tinha feito. E às vezes, queridos, vamos falar a verdade, quando a gente se vê no atoleiro, a primeira pergunta que a gente faz, qual é? O que eu fiz para Deus? Será que eu joguei pedra na cruz? A gente se pergunta muitas vezes, num momento de atoleiro. Você nunca esteve num atoleiro, não sabe o que é isso. Amém, querido? E se não bastasse tudo que ele tinha ao redor dele, queridos, presta atenção, né? Ele tinha pessoas que tripudiavam dele. Pessoas que se alegravam em ver o sofrimento dele. Pessoas que tinham prazer em ver a vida dele travada, parada, atolada, e ainda diziam, bem feito, bem feito. Então eram pessoas, queridos, que se alegravam com o que ele estava vivendo. Queridos, você já tem um problema, e ainda por cima tem alguém tripudiando em cima de você, dizendo, bem feito. Você não me ouviu, eu falei, eu avisei. É horrível isso, minha gente. Você não sabe o que é isso não, né? Você já tem uma porção de problema, e ainda tem alguém, né, para te lembrar tudo que você fez. Lembra que eu falei para você? Lembra que eu falei, né? Tem aqueles que tripudiam de você. E Davi, queridos, estava vivendo isso, coisas que nós também vivemos, né? Então, queridos, Davi, ele reconhece a bondade do Senhor. Quem hoje aqui reconhece, Deus tem sido muito bom comigo? Quem é que reconhece? Levanta as tuas mãos e Deus, muito obrigado, o Senhor tem sido muito bom comigo, tem sido muito bom com a minha família, tem sido muito bom com a minha igreja, graças a Deus, Pai, eu tenho experimentado na minha vida a tua bondade, eu tenho visto a tua bondade na minha vida, Pai, não estou aqui para reclamar, estou aqui para agradecer. Amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Davi reconhece, queridos, com a bondade do Senhor no passado dele, na vida dele. Só que Davi estava agora vivendo um momento difícil. E aí ele clama mais uma vez. Ele pede a Deus uma segunda oportunidade de ver a manifestação, né? Porque ele sabia, me salve de todas as minhas dificuldades. E aí ele fala, repete no Salmo, que ele espera, que ele confia, que ele crê. Mas eu gostei muito da última frase, né? Ele fala, primeiro ele agradeceu, ele reconheceu, ele bendisse, ele falou o que ele fez, mesmo no meio disso, ele pregou a palavra da salvação, ele pregou a palavra de libertação, ele não ficou calado no meio da congregação, ele no meio do atoleiro, ele louvou a Deus, ele glorificou a Deus, ele bendiga ao Senhor. Mas no final ele pede algo especial para Deus, que talvez alguns de nós hoje também. Ele disse, não te demores, ó Deus meu. Amém? Amém. Você já ligou para alguém e disse, olha, vem cá, eu preciso de você, mas não demora. Alguém já fez? Não demora, vem logo. E ele pediu, Deus, não te demores, ó Deus meu. Queridos, que esse salmo sirva de inspiração, sirva de encorajamento para aqueles hoje que esperam um livramento do Senhor que está demorando. Não é para aqueles que hoje também estão clamando por socorro. Por aqueles que hoje veem também, de alguma forma, estão no atoleiro. Que se não vier uma ajuda de fora, que se não vier uma ajuda do céu, se não vier uma ajuda de alguma forma, eu não sei como é que eu vou sair dessa situação. Amém? Ele diz, Senhor, cuida de mim, Tu és o meu amparo e o meu libertador, mas não te demores,
ó Deus meu. Que Deus abençoe a sua palavra. Uma salva de palmas ao Senhor. Então eu queria fazer uma oração, queria convidar a igreja a se colocar de pé. Antes de clamar, eu queria que você parasse um momento e agradecesse a Deus. Tudo que Deus já fez. Diga obrigado. Diga graças a Deus. Diga louvado seja Deus. Não é? Mas eu queria também orar por aquele que hoje... Eu estou numa situação que, se Deus não me ajudar, eu não sei como vai ser. E eu queria convidar você que se vê nessa situação, querido, a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Quero orar junto com você. Você que se vê numa situação, porque se não vier uma ajuda, às vezes Deus usa pessoas para te ajudar. Amém, queridos? Às vezes Deus, ele se manifesta de uma forma e nos ajuda a sair daquela situação. Então você que está vendo uma situação assim, eu não sei como sair disso. Eu não sei como resolver isso. Você pode começar a resolver isso saindo do seu lugar. Né? Saindo do seu lugar e chegando aqui na frente. Porque nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos fazer como Davi fez. Por isso que a gente gosta tanto do livro de Salmos, porque a gente aprende muita coisa no livro de Salmos, né? Então, só o que Deus nos pede, querido, é a gente reconhecer. É verdade, Deus já fez muita coisa na minha vida. Então, querido, abaixa a sua cabeça aqui na frente, aí onde você está. Queria que, em primeiro lugar, você agradecesse e reconhecesse o que Deus já fez. O que Deus já fez na sua vida? Você está vivo? Só o fato de você estar vivo já significa muita coisa. Você tem uma casa para morar? Você tem um emprego? Você tem uma fonte de renda? Você tem uma família? Talvez você esteja sozinho. Não tem ninguém. Mas Deus está sempre do teu lado. Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te revigora. Então, Pai queridos, nós em primeiro lugar entramos na Tua presença agradecendo, Pai. Quantos de nós já gritamos por socorro? Quantos de nós já depois de uma longa espera vimos um milagre acontecer? Vimos algo que mudou tudo, que transformou tudo. Então, Pai, em primeiro lugar, ao levantar as nossas mãos, nós queremos Te agradecer. Aleluia. Agradecer, Pai. Estamos já no mês de setembro, indo para outubro. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos vivos, Pai, e os vivos louvam a Deus. Os vivos agradecem a Deus, Pai. Passamos por muitas situações, mas estamos aqui, Pai, louvando, glorificando. O Senhor tem nos colocado sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos revigora. Obrigado, Pai, pelo que essa mulher tem aguentado, quanta coisa ela tem suportado, quanta coisa ela tem aguentado. Em algum momento ela acha que não vai conseguir, e o Senhor tem mantido ela de pé, viva, com fé, crendo, olhando para o Senhor. Obrigado por esse homem, Pai, que tem lutado tanto, e o Senhor tem visto a sua luta, meu Pai, e ele tem se mantido de pé, perseverante, continuando. Meu Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos pela tua bondade, com a vida de cada obreiro dessa igreja, com a vida de cada um que entrou aqui nessa igreja. Muito obrigado, Pai. Todos nós temos muitos motivos
de agradecer, Pai, pela tua bondade. Mas agora, Pai, olha para nós com misericórdia. Olha para nós com misericórdia. Porque alguns de nós, Pai, nos vemos cercados de muitos problemas. Não é só um problema. Às vezes não são só os problemas, o problema. Às vezes o problema também são pessoas que tripudiam de nós, que debocham de nós, que nos atacam, que nos ofendem, que nos agridem, que riem de nós, que olham para a nossa vida e ainda dizem assim, bem feito. Então, meu Pai, às vezes enfrentar tudo que a gente está enfrentando não é fácil, mas graças a Deus eu posso contar sempre com a tua presença. Jesus disse, eu estarei com vocês até o último momento. Eu posso contar com a presença de Jesus, eu posso contar com o teu amor incondicional, apesar de tudo que eu possa ter vivido, apesar de tudo que eu tenha feito, apesar das minhas iniquidades, em Cristo Jesus eu tenho o perdão dos meus pecados e eu posso viver uma nova vida. O Senhor me dá uma segunda oportunidade. Então, meu Pai, ouve a oração daquele que hoje está pedindo socorro, Pai. Por aquele que hoje também se vê num atoleiro, não vê como sair da situação que se encontra. E eu te peço, Pai, não te demores, Senhor. Não te demores, Senhor. Que o Senhor se movimente, Pai. Que o Senhor se mova. Que o Senhor provoque alguma coisa, Pai. E essa situação passe por uma mudança, passe por uma transformação, que o livramento que só o Senhor pode dar, venha sobre a vida do meu irmão, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que envolve a vida dele. Que esses últimos dias de setembro sejam dias de livramento na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Encoraja ele, Pai, fortalece ele na sua fé, que ele não se abata, que ele não desanime, que ele persevere. E que breve esteja o dia em que ele vai levantar as mãos e vai dizer, muito obrigado, Senhor, o livramento chegou. Teu nome seja glorificado, teu nome seja exaltado, teu nome seja bendito. Pela fé, meu irmão, levante as suas mãos e já comece a agradecer. Comece a agradecer. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a bendizer o nome do Senhor. Porque Ele é digno e Ele merece toda a honra e toda a glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma grande salva de palmas ao Senhor.